Você é contra ou a favor do aborto? Contra. 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 Totalmente contra. Você conhece alguém que já fez aborto? Diversas. Conheço. 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 Várias pessoas. Registros históricos brasileiros mostram que o abortamento voluntário é praticado desde o Brasil colônia. Ele foi encontrado pela primeira vez na legislação brasileira em 1830, com a promulgação do Código Criminal do Império. Nessa época, o autoaborto não era previsto como crime, até porque abortar era costume da época, principalmente entre as mulheres desonradas. Ou seja, você sabe o que são direitos da personalidade? Miguel Reale descreve como direito da personalidade aquele que corresponde às pessoas humanas em cada sistema básico da situação e atividades sociais. O importante é saber que cada direito da personalidade corresponde a um valor fundamental, a começar pelo próprio corpo, que é a condição essencial de que somos, do que sentimos, percebemos, pensamos e agimos. Há uma razão de que representa nosso corpo, que é a defesa do ato dele dispor, salvo por exigência médica, ou importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes, salvo por fins de transplante. Enquanto titulares desses direitos básicos, as pessoas deles têm garantia especial, o que se dá também o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança, e os outros mais que figuram nos artigos 5º e 6º da Carta Magna, desde que constituam faculdades em as quais a pessoa humana seria inconcebível. Não só como também, no artigo 2º do Código Civil dispõe-se que a personalidade civil começa a partir do momento em que nasce com vida. Mas a lei põe a salvo desde o momento da concepção, o direito do nascituro. Atualmente, é permitido pela lei brasileira o caso de aborto em apenas 3 casos. Quando o feto é anencéfalo, ou seja, ele tem uma má formação neural e nasce sem parte do encéfalo e do crânio, quando há risco de vida para a gestante e no caso de gravidez decorrente de estupro. No Brasil, uma mulher morre a cada 33 segundos e a prática insegura do aborto mata uma mulher a cada 2 dias. Raramente nós vemos uma mulher rica morrer por essa causa. Aqui, as mortes atingem quase 100% das mulheres pobres. 71% dos entrevistados pelo Datafolha querem que a lei continue como está. O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, criado pelo Decreto Presidencial número 7.037 de 2009, fala da autonomia da mulher sobre o próprio corpo e recomenda ao Congresso a alteração do Código Penal para que o aborto seja descriminalizado, em qualquer hipótese. Apesar de ser um indicativo da vontade de política ao governo, o Decreto número 7.177 de 2010 alterou o anterior em seu artigo 1º, letra G, e estabeleceu: considerado o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde. A comissão encarregada pela elaboração do anteprojeto do Código Penal, além de preservar os casos já legais, acrescentou outra hipótese de legalização do aborto. Primeiro, se a gravidez resulta de violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido da técnica de reprodução assistida. Segundo, quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina devidamente atestado por 2 médicos. Terceiro, por vontade da gestante até a 12ª semana, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade, como, por exemplo, o uso de entorpecentes. E o direito brasileiro protege o nascituro? O ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente o artigo 2º do Código Civil, apesar de inferir que a personalidade civil começa do nascimento com vida, também destaca que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O direito civil admite principalmente 2 correntes com relação ao início da personalidade jurídica: a teoria natalista e a teoria concepcionista. A teoria natalista considera o nascimento com vida a condição para a aquisição de personalidade jurídica. Já a teoria concepcionista é defendida por aqueles que concedem personalidade jurídica ao nascituro, ou seja, é aquela que determina que o feto, desde a sua concepção, pode figurar como sujeito de direitos e obrigações. Ainda atualmente, há muitas divergências com relação a esse assunto, pois assuntos mais amplos, como a legalização ou penalização do aborto, estão diretamente relacionados ao consentimento ou não da personalidade jurídica ao nascituro. Será que a criminalização do aborto é eficaz? O procedimento feito de maneira insegura é a 4ª causa de mortes maternas no Brasil e, apesar da ilegalidade, estima-se que é feito quase 1,5 milhão de abortos inseguros no país, e a maioria sem acompanhamento de profissional qualificado ou em local sem condições de higiene. De acordo com a PNA, Pesquisa Nacional de Aborto, a religiosidade das mulheres não interfere na hora de fazerem a escolha. 175 das entrevistadas que fizeram aborto são católicas, seguidas por 72 protestantes e evangélicas, e finalmente por 49 mulheres de outras religiões ou sem religião. 1 em cada 7 mulheres brasileiras já fez aborto.
Isso representa 5 milhões de mulheres, o equivalente à população de uma grande capital brasileira. Essas mulheres têm média de 8 anos de escolaridade, são casadas, vão à igreja e vivem em grandes cidades como eu, você, nossas amigas, nossas filhas. O aborto clandestino em nosso país provoca 602 internações diárias por infecção, 25% dos casos de esterilidade e 9% dos óbitos maternos, a terceira maior causa para a morte materna no Brasil. Criminalização de mulheres e mortes pela interrupção da gravidez certamente não são a solução do problema. A maternidade é plenamente humana quando resulta de uma escolha ética e não de uma imposição genética. Dos 19 a 20 milhões de abortos praticados em todo o mundo, 97% são realizados em países pobres ou em desenvolvimento, onde a prática é criminalizada. Solidão, dor e morte não são divididos com homens, hospitais, mídia ou Estado. Essa conta fica para as mulheres, sobretudo pobres e negras. A natureza clandestina do procedimento dificulta a procura por socorro médico. Nessa situação, a insegurança da paciente em relação à atitude da família, o medo das perguntas no hospital e a falta de conhecimento a respeito da gravidade do quadro colaboram para que o tratamento não seja instituído com a urgência que o caso requer. Embora cada um de nós tenha posição pessoal a respeito do aborto, é possível caracterizar principalmente 2 linhas do pensamento coletivo em relação ao tema. Há os que são contra a interrupção da gravidez em qualquer fase, porque imaginam que a alma se instale no momento da fecundação, e assim a mulher grávida é responsável pelo estado em que se encontra e deve arcar com as consequências de trazer o filho ao mundo, sobre qualquer circunstância. No segundo grupo, predomina o raciocínio biológico, no qual o feto, até 3 meses, possui um sistema nervoso muito primitivo e não existe possibilidade de apresentar um mínimo de atividade mental ou consciência. Logo, nesse período, não seria ilícita essa prática. Vocês sabem quais casos a legislação brasileira permite o aborto? Segundo Pablo Stolz e Rodolfo Filho, a definição de aborto é a ação destrutiva do produto da concepção humana ou interrupção criminosa da vida em formação. Os dispositivos legais que criminalizam o aborto, embora sejam de antes da Constituição de 1988, estão em perfeita concordância com seus valores, princípios e fundamentos. Por consequência, suas regras permaneceram no ordenamento jurídico brasileiro. O consentimento da mulher é necessário para abortamento em quaisquer circunstâncias, salvo em casos de iminente risco de vida, estando a mulher impossível de expressar seu consentimento. O Código Penal não criminaliza e não pune o abortamento praticado por médico em casos que não existirem outros meios de salvar a vida da mulher, e se a gravidez é resultado de um estupro ou outra forma de violência sexual, sendo que seu consentimento é pedido, e se for incapaz, seu representante legal é que determinará. A jurisprudência brasileira tem autorizado a interrupção de gravidez nos casos de malformação fetal com inviabilidade de vida extrauterina, sendo considerado um direito da mulher. O direito penal criminaliza e pune os atos contra a vida, como o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento e o aborto provocado por terceiro, como previsto nos artigos 125 e 126 do Código Penal. E segundo o artigo 127, de forma qualificada, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. A mãe entra com a ação judicial para interromper a gravidez após ter submetido seu exame de ultrassom que detectou que o crânio do feto tinha má formação, nada de anencefalia. Dia 9/2, o juiz da única vara da comarca de Santa Adélia, São Paulo, proferiu uma sentença autorizando a gestante a submeter-se a um exame médico para retirar o feto. Logo em seguida, o Ministério Público entrou com uma ação para suspender a liminar. Dia 7/6, depois de uma sessão dos ministros da 5ª turma do Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo, ouvindo a gestante que havia desistido da prática do aborto, os ministros mandaram cassar a liminar anterior deferida pelo juiz, assim encerrando o processo. Então, como homem público, eu encaro uma questão social. Uma questão que tem 1.400.000 abortos por ano. E morrem mais ou menos 100.000 jovens pobres, porque não tem um amparo escondido. Então, o que é legalizar? Legalizar é liberou geral, agora pode fazer o que quiser. Não, legalizar não é isso. Legalizar é colocar sob o controle da lei. Isso quer dizer o seguinte: a moça que queira fazer um aborto, ela se dirige a um juiz. E esse juiz pergunta 2 coisas para ela. Se ela não está sendo induzida ao aborto, porque muitas vezes é o pai que quer defender a honra, ou é o marido que não quer problema. Entendeu? Se a situação, isso não existe. E se ela está consciente do que quer dizer isso, porque às vezes uma menina tão criança diz: olha, você não tem ideia do que é isso. Ela precisa saber. Se ela demonstrar que não está sendo coagida, e se ela demonstrar que não se conhece, que sabe o que está tratando, a decisão é dela. A decisão é dela porque ela tem o direito ao corpo dela. E ninguém defende o filho melhor do que a mãe. Não é psiquiatra, não é padre, não é juiz. Quem defende o filho é a mãe.